que os sinais estão se cumprindo. E a cada dia que se passa, nós temos a certeza em nossos corações que Jesus está voltando. E esse texto fala sobre o momento em que os selos são abertos. E hoje eu gostaria de vos falar sobre os primeiros selos. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. O que eles fazem? Qual é a sua função? E será que você já está vendo os cavaleiros andando da face desta terra? Os cavalos estão galopando e por onde eles passam, eles levam dor, sofrimento. Mas em meio a estes cavaleiros, há um cavaleiro que por onde passa leva paz, salvação. O texto começa dizendo, em Apocalipse 6, a partir do 1º versículo: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei e vi um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um marco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós iremos ler os demais versículos, mas eu quero me ater no primeiro cavaleiro. A palavra do Senhor nos diz que o primeiro cavaleiro, ele vem de branco, com um arco em suas mãos, com a coroa sobre a sua cabeça. E ele vence, ele é vitorioso, ele vem triunfante sobre esta terra. Nós sabemos que no capítulo 19 deste mesmo livro, a Bíblia também se refere a um cavaleiro de branco, que é o Cristo, o Messias, o enviado de Deus. E todas as vezes que a Bíblia cita a cor branca, muitas vezes se refere à santidade, à pureza do nosso Deus. Então, nesse texto, um dos textos mais complexos de serem comentados das Sagradas Escrituras, nós entendemos que este cavaleiro é Cristo, é o Evangelho sendo pregado, que tem sido anunciado na face desta terra, nos lugares mais longínquos. O Evangelho está alcançando os corações aflitos. Então nós começamos esta mensagem falando o momento em que os selos são abertos. E quando o primeiro selo é aberto, então o cavaleiro, que é o próprio Cristo, leva a sua mensagem de salvação, de redenção para todos aqueles que nele crêem. E eu vejo que antes de vir um caos, todos têm a oportunidade de se render aos pés do Senhor. Este livro não é um livro que nós devemos temer. Não devemos olhar para os cavaleiros que virão com medo, com receio. Não. Deus está no controle de todas as coisas. Este livro é um livro de consolo. Ele é escrito por João na ilha de Patmos, um dos momentos mais complexos que a igreja enfrentou, de muita perseguição, onde muitos foram pendurados em cruzes, outros foram apedrejados, outros foram dados aos leões. A igreja está sofrendo neste período. E Deus revela a João no céu o que havia de acontecer.
Quando todas as portas da terra estavam fechadas, Deus abriu as comportas do céu para se revelar a João. Se você olhar só para essa terra, para o que está acontecendo, você vai cair em desespero. Não existe esperança. Não existe saída. Não existe melhora. Não. O ser humano, a cada dia que passa, ele se torna mais cruel, perverso, ambicioso, iracundo, enganando e sendo enganado. Assim está a raça humana, em total depravação, distante de Deus. Mas o evangelho está sendo anunciado. E hoje, com o advento da tecnologia, das redes sociais, quantas vezes eu estou pregando aqui, pessoas na Angola estão assistindo. Em muitos lugares da África, em Moçambique, tantos lugares no mundo estão sendo alcançados com o advento das redes sociais. A palavra está sendo pregada. O cavaleiro branco com o arco está acertando o alvo, os corações aflitos, aqueles que estão em total desespero. Porque assim como o selo que se abriu e revelou este cavaleiro, os selos que virão revelarão o caos que está instaurado sobre a face dessa terra. Acompanhe comigo o versículo 3. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Então, depois do cavaleiro branco vir triunfante sobre a terra, vencendo e para vencer, as boas novas sendo anunciadas nos lugares mais longínquos, agora vem o cavaleiro vermelho. E a Bíblia diz que ele traz consigo uma espada. E ele semeia a contenda, a discórdia, a guerra. E você vê o que está acontecendo no Oriente Médio. Entre a Rússia e a Ucrânia. Entre a China e Taiwan. O que acabou de acontecer agora na Venezuela. É o cavaleiro com seu cavalo vermelho que está percorrendo a terra e trazendo guerras, conflitos, sofrimento para a humanidade. Todas as vezes que você assistiu o noticiário, lembre-se que a palavra está se cumprindo. O evangelho está sendo pregado através do cavalo branco. Através do cavalo vermelho, a palavra nos revela que a guerra está acontecendo nos lugares mais remotos desta terra. São guerras civis, guerras sangrentas. E a guerra, ela causa o caos. O desabastecimento do alimento. São guerras biológicas. Até hoje se especula que o coronavírus foi criado em um laboratório na China para trazer a morte para a humanidade. Porque a China, aonde o coronavírus surgiu, foi um dos países que mais cresceu nesta pandemia. Mas exportou equipamentos hospitalares, máscaras. Enquanto muitos países estavam em total decadência, a China enriquecia. Então nós sabemos que existe uma guerra biológica. Nós sabemos que existe uma guerra sangrenta acontecendo em todos os lugares. Olha como está o nosso país dividido entre a extrema direita e a extrema esquerda. Filhos que estão odiando seus pais e pais que odeiam seus filhos pelo seu posicionamento partidário, pela sua ideologia.
É o cavaleiro vermelho que está semeando a guerra. A Bíblia diz que ele traz consigo a espada. E esta espada também causa dor aos cristãos. Causa sofrimento. Causa perseguição. É assim que a palavra se refere a este cavaleiro. Acompanhe comigo o versículo 5 em diante. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. E o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Mas não danifiques o azeite e o vinho. O cavaleiro que vem montado no cavalo preto traz consigo a fome, a escassez de alimento. Não é tão longe de você. Aqui nos lugares longínquos da Paraíba, especificamente no sertão, tem pessoas passando muitas necessidades. Não tem o que comer. Enquanto todos os dias muita comida é desperdiçada, jogada no lixo. Os países mais desenvolvidos queimam o alimento, destroem. Enquanto sobra em muitas mesas, outros padecem muitas necessidades. O texto é claro e diz que o cavaleiro preto não interfere. Ele não mexe, ele não toca no vinho e no azeite. Isto é, ele não toca no que a nobreza costuma se alimentar. A fome vem sobre a terra, mas as mesas dos ricos, dos nobres, estão fartas, estão recheadas. Mas o pobre está sofrendo. Na África e em muitos lugares desta terra, pessoas estão morrendo com inanição, falta de alimento. É a fome. É o cavaleiro preto que está passando pela terra. O cavaleiro vermelho está trazendo a guerra, trazendo os conflitos. E com isso, plantações são devastadas. A agricultura passa por um momento crítico em muitos países que estão em guerra. E como as pessoas irão se alimentar? Só é você lembrar um pouco do que aconteceu na pandemia. Tínhamos o dinheiro, mas muitas vezes não comprávamos o que queríamos. O texto nos fala que o trigo estava saindo em um alto valor. Será vendido, olha só, uma medida de trigo por 1 dinheiro. Imagine, irmão, você trabalhar o dia inteiro para comprar um pão. Vai chegar um momento tão crítico que o cavaleiro que carrega consigo uma balança, montada em um cavalo preto, percorrer a terra, que vai trazer uma inflação, que você vai ter que trabalhar o dia inteiro para comer apenas um pão. E como é que você vai sustentar a sua família? Enquanto os ricos se esbaldam no azeite, no vinho, os pobres trabalharão o dia inteiro para comer apenas um pão. É o que o texto está dizendo. A guerra causa fome, causa necessidade. Na pandemia, muitas vezes nós tínhamos que ter cuidado porque faltava o arroz, faltava o feijão na gôndola do supermercado. Quantas vezes, irmão, a gente corria quando diziam, olha, se abasteça porque vai chegar um dia que vai faltar isso, vai faltar até o cuscuz. E essa foi a nossa dura realidade em apenas alguns anos, em uma pandemia. Imagine que virão anos tão difíceis, irmão, que nós passaremos por conflitos, por guerras e ao mesmo tempo por escassez de alimento. É o que o texto nos diz. Ele continua no versículo 7. E havendo aberto o 4º selo, ouvi uma voz do 4º animal que dizia, vem ver.
E olhei e vi um cavalo amarelo. O que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Este cavaleiro amarelo, ele tem uma cor pálida, como a de um cadáver. É a morte. Ele traz consigo o inferno. Então olha a sucessão de tragédias que está acontecendo no mundo. Guerras. Fome, morte, porque a fome ela causa morte, a guerra causa morte. 6 milhões de judeus morreram, foram executados por Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial. Nós sabemos, irmãos, que conflitos bélicos geraram a morte de bilhões de pessoas. Há quem diga que a tuberculose, alguns anos atrás, matou mais de 1 bilhão de pessoas. A AIDS já matou mais de 30 milhões de pessoas. Nós sabemos que, com o passar do tempo, vacinas são desenvolvidas, são preparadas para lidar com muitas doenças que nós enfrentávamos outrora. Mas antes dessas vacinas serem desenvolvidas, nós sabemos que muitos já morreram por causa do sarampo e de tantas outras doenças. A febre amarela, tantas outras. O ebola. Nós sabemos que a humanidade tem sido assolada por muitas pestes. E é o cavalo amarelo. Sobre esse cavalo tem um cavaleiro que traz consigo o inferno. Ele traz consigo a morte. Ele é a representatividade de tudo que a humanidade mais teme, o que a humanidade fica mais temerosa, angustiada. E nós sabemos que isso está acontecendo nos nossos dias. E se intensificam a cada dia. Não pense que vai melhorar, os cavaleiros estão percorrendo a terra. O anticristo está preparando um cenário caótico para reinar, para governar este mundo. Enquanto isso, muitos estão dormindo em suas casas confortáveis, se distraindo, passeando, como se nada estivesse acontecendo. Eu tenho certeza, irmão, que todos que ligarem a sua televisão hoje no Fantástico vão acompanhar o que aconteceu na guerra do Irã. Não há como escapar, irmão, está diante dos nossos olhos. Países estão sendo bombardeados. Não tem como ignorar esta dura verdade. Os cavaleiros estão percorrendo a terra. Mas em meio a estes cavaleiros existe um cavaleiro que vem sobre o cavalo branco, com um arco na mão, com a coroa sobre a sua cabeça. E esse cavaleiro representa o evangelho que é pregado nos 4 cantos desta terra. Este cavaleiro está passando aqui nesta igreja. Esse cavaleiro está passando dentro da sua casa. Esse cavaleiro está passando nos lugares mais longínquos desta terra. E ele está levando esperança. Ele está levando ordem aonde existe o caos. Mas quem é que crê neste cavaleiro? Quem é que segue este cavaleiro? Quem é que dá ouvido a esta pregação? As ruas estão sendo tomadas pela imoralidade sexual, pela bebedice. Enquanto as igrejas estão esvaziando, os bares estão ficando hiperlotados.
Enquanto as pessoas não têm mais prazer em ler a palavra, não têm mais prazer em orar, elas passam horas e horas assistindo séries da Netflix, novelas, passam horas e horas em seus celulares, acessando as redes sociais. Nós sabemos que estamos nos últimos dias, mas a igreja está dormindo. Jesus está voltando e a igreja está dormindo. Os sinais estão se cumprindo. Os 4 cavaleiros do Apocalipse já estão sobre a face desta terra. O cenário é caótico, é perfeito para a manifestação do anticristo, que vai assinar um acordo, e esse acordo vai proporcionar uma falsa paz, um período de prosperidade em que muitos vão dizer: este é o Messias, este é o enviado de Deus, e ele então vai estabelecer o seu reinado aqui nesta terra, e ele vai obrigar a todos aqueles que lhe seguem a colocar uma marca. Esta marca é descrita pela Bíblia como a marca da besta, e aqueles que tiverem essa marca, eles não entrarão nas mansões celestiais. Oh, irmão, hoje não existe um risco real, pelo menos na região que nós estamos, na Nicarágua, na Venezuela, em tantos outros países, na Coreia do Norte, em país conhecido como a janela 10x40, que a entrada do evangelho é praticamente impossível, que quando alguém é encontrado com a Bíblia é executado. Nós sabemos, irmão, que as pessoas já entendem o valor do evangelho, mas aqui muitos têm acesso ao evangelho, e muito me entristece a maneira como que nós tratamos este evangelho. Somos privilegiados, irmãos, mas muitas vezes nós não valorizamos o privilégio que nós temos. É como um esposo que não dá valor à sua esposa. É como um filho que não dá valor aos seus pais. É como alguém que é abençoado, que recebe mimos e cuidados dia após dia, mas mesmo assim despreza aquele que lhe protege, aquele que faz as provisões na sua vida. É como nós tratamos o evangelho. É como nós tratamos o cavaleiro branco que todos os dias passa em nossa casa, passa em nossos corações, irmão. Eu quero lhe dizer uma coisa: é chegado o dia em que este mundo estará em pranto, estará em sofrimento. Este mundo estará vivendo intensas dores de parto, e isto é apenas o princípio das dores. A Bíblia nos diz, quando você ouvir rumores de guerras, quando você ouvir guerras, quando você vê terremotos em vários lugares, pestes, doenças, então saiba que isso é apenas o início das dores, do sofrimento que virá sobre todos aqueles que rejeitam a Deus. A palavra do Senhor nos diz, irmão, que é chegado a hora. Ele virá como um ladrão. Na hora que muitos estarão desapercebidos. Não há computador, inteligência artificial que possa calcular e descobrir o dia e a hora que Jesus irá voltar. Os supercomputadores processam trilhões de dados por segundos, mas eles não conseguem tornar tangível a data da vinda do Filho do Homem. Então esteja preparado. Esteja preparado, porque os cavaleiros do Apocalipse já estão por aí. Os selos já estão abertos. Nós sabemos que o mal já está sobre a terra há muitos anos. São guerras que precederam o seu nascimento, que precederam este século. Nós sabemos, irmãos, que desde que o mundo foi criado, o ser humano vive em total depravação.
distante de Deus, rejeitando o seu Criador. E a Bíblia diz que Deus trará juízo sobre essa terra. O sangue daqueles que rejeitam a Cristo chegarão aos freios dos cavalos. Também será o sofrimento, a dor. E talvez você diga, mas como é que Deus ele permite isso? Olha o que é que o texto diz. A todo momento, quando os cavaleiros eles começam a cavalgar sobre a terra, o texto diz, e Deus lhe deu, olha só, acompanhe novamente comigo. O versículo 4. E saiu outro cavalo vermelho, ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra. Foi dada a ele as armas para que ele tirasse a paz da terra. Irmão, é o próprio Deus que está derramando o cálice da sua ira sobre a terra. A natureza geme. Olha o aquecimento global. Hoje, irmão, o dia estava nublado e a quentura, o mormaço estava insuportável. Nós sabemos, irmão, o que está acontecendo. É o princípio das dores. Os homens corruptos, infiéis, soberbos, prepotentes. Mas nós que estamos nos preparando para nos encontrarmos com o Cordeiro, devemos olhar para esse texto e entender que aquele que monta o cavalo branco está com um arco em suas mãos, está percorrendo esta terra, o evangelho está sendo anunciado, e todo aquele que crê, que se arrepender, que reconhecer a necessidade, que reconhecer as suas falhas, que reconhecer que sem Ele não é nada, vai encontrar esperança, vai encontrar regeneração, salvação, vai encontrar um lugar melhor nas mansões celestiais. Então que você saia daqui com esta palavra no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você, Deus. Eu sei que o que nos aguarda é o caos, é o sofrimento. Os cavaleiros que trazem a guerra, trazem a fome, que trazem a morte, as doenças, que levarão muitos para o inferno, já estão entre nós. Os selos foram abertos, ó Pai. Ó Senhor, a humanidade está gemendo, se contorcendo com muitas dores. E eu sei que é apenas o princípio. São as primeiras dores de parto que muitos estão sentindo. Virão dias, Senhor, em que as mães irão chorar por verem os seus filhos sofrendo. Olha, Senhor, eu sei que tudo isso é o teu juízo, é o cálice da tua ira sendo derramada sobre essa terra. Então eu peço a Ti, Pai, traga conforto ao nosso coração, tenha misericórdia da nossa vida, tenha misericórdia da nossa família. Eu sei que este mundo vai de mal a pior, Senhor, ele está desgovernado, distante de Ti, ó Pai, entregue às suas próprias paixões. Olha, Senhor, o ser humano por ambição, por ganância, tem matado, tem escravizado tantas nações, mas eu peço a Ti, Senhor, nos livre da mão dos perversos, não nos desampare, Senhor, tenha misericórdia da nossa família. Olha, Senhor, estende a Tua mão sobre a Tua noiva nesta noite, Senhor, trabalha em nossos corações, que nós não venhamos estar adormecidos, inertes, ó Pai, desperta-nos, Senhor, purifica as nossas vestes, que elas estejam brancas como a alva lã. Eu peço a Ti, ó Senhor, nos santifique, nos prepare para estarmos prontos de pé diante da vinda do Teu Filho, em nome de Jesus. Amém. É chegado o dia da vinda do Senhor. E cabe a mim e a você se preparar. Se prepare, irmão.
a trombeta ela vai soar, vai se ouvir um grande alarido, e nós que estamos vivos seremos arrebatados. Aleluia! Receberemos do Senhor um corpo incorruptível, e lá no céu Ele enxugará as nossas lágrimas. Lá não haverá dor, lá não haverá morte, lá será só alegria. Então a palavra do Senhor nos diz, lá em Lucas, tenham cuidado. Não deixe que os seus corações se sobrecarreguem com as coisas deste mundo, para que vindo o Senhor não vos encontre desapercebidos. Eu vejo muitas pessoas correndo de um lado para o outro. Elas buscam conhecimento humano, elas buscam ganhar dinheiro, ser bem-sucedidas. Nada contra, irmão. O problema é quando isso se torna a sua prioridade. Nada contra você cuidar da sua família. O problema é quando você coloca a sua família no lugar de Deus. Quando ela se torna a sua prioridade, quando o seu trabalho se torna a sua prioridade. Jesus está voltando, irmão. E se você não acorda todos os dias perguntando a si mesmo, será que ele vai voltar hoje? Se você não passa o dia se preparando para se encontrar com o Mestre, todos os dias quando você vai dormir, você não se pergunta se ele vai voltar hoje? Algo está errado com você. Você precisa rever os seus conceitos. Tem pessoas que estão vivendo, irmão, como se Jesus não fosse voltar. Os sinais se cumprindo. A todo momento os cavaleiros percorrendo a face desta terra. Deus nos deixou escrito tudo o que iria acontecer. E mesmo assim nós ignoramos esta verdade. Mas a partir de hoje você vai dizer, eu sei que os selos foram abertos. Que os cavaleiros estão sobre essa terra. Mas com estes cavaleiros também tem o que está montado no cavalo branco. Aquele que leva paz, aquele que traz consolo, aquele que traz salvação.